Olá, graça e paz a todos. Alguma vez você já se perguntou quem você realmente é? Ou qual é o seu verdadeiro lugar neste mundo? Em meio a tantas vozes que tentam definir a nossa identidade, existe uma carta, escrita há quase 2000 anos, que revela a resposta mais profunda e transformadora que podemos encontrar. Hoje vamos mergulhar no livro de Efésios, uma carta que o apóstolo Paulo escreveu da prisão, não para falar de suas correntes, mas para desvendar as riquezas celestiais que temos em Cristo Jesus. Esta não é apenas uma lição de história, é um convite para descobrir a sua verdadeira identidade e o seu propósito divino. O livro de Efésios é lindamente dividido em duas partes. Os 3 primeiros capítulos são pura doutrina, um alicerce sólido que nos mostra a nossa posição em Cristo. É como se Paulo pegasse um pincel e pintasse um quadro majestoso da obra de Deus por nós. Logo no capítulo 1, ele nos diz que, antes mesmo da fundação do mundo, Deus nos escolheu em Cristo. Pense nisso. Você não é um acidente. Sua existência foi planejada na eternidade. Deus, em seu amor, nos predestinou para sermos seus filhos. Essa escolha não se baseou em nada que fizemos ou poderíamos fazer, mas unicamente em sua graça soberana. E essa graça se manifesta de forma gloriosa na redenção. Paulo continua explicando que em Cristo nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos pecados. A dívida que era impagável, Cristo pagou na cruz. Fomos comprados, libertos da escravidão do pecado e da morte. Não somos mais definidos pelos nossos erros, mas pela justiça de Cristo que nos foi dada gratuitamente. Além disso, Deus nos selou com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança. O Espírito Santo em nós é como um selo de propriedade de Deus, uma prova de que pertencemos a Ele e de que um dia estaremos com Ele para sempre. O capítulo 2 aprofunda essa verdade, mostrando o nosso estado antes e depois de Cristo. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, seguindo o curso deste mundo, vivendo segundo os desejos da nossa natureza. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. Fomos ressuscitados de uma morte espiritual para uma vida nova. E não apenas isso, Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso significa que, espiritualmente, a nossa posição já está garantida no céu. Vivemos na terra, mas o nosso lugar, a nossa cidadania, a nossa segurança está firmada com Cristo na glória. Uma das maiores revelações de Efésios é o que Paulo chama de mistério. Durante séculos, havia uma parede de separação entre judeus e gentios. Mas em Cristo, essa parede foi derrubada. Paulo revela que os gentios que antes estavam sem esperança e sem Deus no mundo, agora são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo Jesus pelo Evangelho. Em Cristo não há mais judeu nem gentio, escravo nem livre. Somos todos um na família de Deus. A igreja é a manifestação desse mistério, um povo único formado por pessoas de todas as nações, tribos e línguas, unidos pelo sangue de Jesus. Essa é a riqueza da graça de Deus, que cria um novo homem, uma nova humanidade, onde reina a paz. Paulo encerra essa primeira parte com uma oração poderosa, pedindo que possamos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo, um amor que excede todo o entendimento. Se os primeiros 3 capítulos nos dizem quem somos em Cristo, os 3 últimos nos mostram como devemos viver por causa de Cristo. A doutrina nos dá a raiz, e a prática nos dá o fruto. A segunda metade do livro é um chamado à ação, a uma vida que corresponda à nossa alta vocação. Paulo começa o capítulo 4 com um apelo à unidade. Se somos um corpo em Cristo, devemos nos esforçar para preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Essa unidade não significa uniformidade. Temos dons diferentes, ministérios diferentes, mas todos servimos ao mesmo Senhor, com o objetivo de edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a maturidade, à medida da estatura completa de Cristo. Para viver essa nova vida, precisamos nos despir do velho homem, da nossa antiga maneira de viver, e nos revestir do novo homem, criado segundo Deus em justiça e santidade. Isso implica uma renovação da nossa mente. Não podemos viver uma vida nova com uma mentalidade velha. Devemos abandonar a mentira e falar a verdade, deixar a ira que leva ao pecado, não roubar, mas trabalhar, e usar nossas palavras para edificar e não para destruir. Cada aspecto da nossa vida diária deve ser transformado pela verdade do Evangelho. Não devemos entristecer o Espírito Santo de Deus, com quem fomos selados para o dia da redenção. Essa transformação se estende aos nossos relacionamentos mais íntimos. Nos capítulos 5 e 6, Paulo nos dá instruções práticas para a vida em família e no trabalho. Ele fala aos maridos e esposas:
usando o relacionamento de Cristo e a Igreja como o modelo supremo. O marido deve amar sua esposa como Cristo amou a Igreja e se entregou por ela. A esposa deve se submeter ao seu marido como ao Senhor. Essa submissão e esse amor sacrificial criam um ambiente de respeito e harmonia. Ele também fala aos filhos e pais, ensinando a obediência e a honra, e instruindo os pais a não provocarem seus filhos à ira, mas a criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Até mesmo as relações entre servos e senhores são redefinidas, baseadas no serviço mútuo, feito de coração, como para o Senhor e não para homens. Finalmente, Paulo sabe que essa caminhada cristã não é um passeio no parque, é uma batalha espiritual. Por isso, ele encerra a carta com uma das passagens mais famosas da Bíblia. A armadura de Deus. Ele nos exorta a nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Não lutamos com nossas próprias forças, lutamos com a força que Deus nos dá. Devemos vestir toda a armadura de Deus para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Nossa luta não é contra pessoas, mas contra forças espirituais do mal. Precisamos do cinto da verdade, da couraça da justiça, dos calçados, do evangelho da paz, do escudo da fé para apagar os dardos inflamados do maligno, do capacete da salvação e da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E como ativamos tudo isso? Orando em todo o tempo no Espírito. A oração é a comunicação que nos mantém conectados ao nosso comandante. O livro de Efésios é um mapa do tesouro. Ele nos mostra as riquezas insondáveis que temos em Cristo e nos dá o roteiro para viver uma vida digna dessas riquezas. É uma carta sobre identidade, unidade e vitória. Ela nos leva das alturas celestiais onde fomos escolhidos, até o campo de batalha terreno, onde somos chamados a ficar firmes. Talvez ao ouvir tudo isso você sinta que essa realidade está muito distante de você. Talvez você nunca tenha experimentado essa paz, essa nova identidade em Cristo. A boa notícia do Evangelho, resumida em Efésios, é que a porta está aberta. A salvação é pela graça mediante a fé. Não é algo que você conquista, mas um presente que você recebe. Gostaria de terminar com uma oração, e se você nunca entregou sua vida a Jesus, pode fazer desta oração o seu pedido para Ele entrar e fazer morada em seu coração. Pai Celestial, nós te agradecemos pela Tua palavra e pela riqueza da Tua graça revelada no livro de Efésios. Obrigado por nos escolheres antes da fundação do mundo, por nos redimires pelo sangue de Jesus e por nos selares com o Teu Espírito Santo. Ajuda-nos a compreender a profundidade do Teu amor e a viver de uma maneira que Te honre. Pedimos que o Senhor nos fortaleça para a batalha espiritual, revestindo-nos com toda a Tua armadura. E agora, Senhor, oro por aquele que está ouvindo e que ainda não Te conhece. Se você deseja receber Jesus como seu Senhor e Salvador, diga a Ele em seu coração: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que preciso de Ti. Eu creio que morreste na cruz pelos meus pecados e ressuscitaste. Eu abro a porta do meu coração e Te recebo como o meu único Senhor e Salvador. Toma conta da minha vida e faz de mim a pessoa que Tu queres que eu seja. Obrigado por me salvar. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, seja bem-vindo à família de Deus. Procure uma igreja que ensine a Bíblia para crescer na sua fé. Obrigado por assistir. Se este vídeo te abençoou, por favor, curta, compartilhe e se inscreva no canal para mais conteúdo como este. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o seu espírito.